Shalom, a paz de Cristo. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, diante de Deus, nos colocar como filhos necessitados que somos e humildemente fazer o nosso ato de contrição, pedindo perdão ao nosso Deus. Vamos fazer um momento de uma avaliação da nossa vida. E vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 32, verso 23 a 33. Naqueles dias, Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Depois de tê-los ajudado a passar a torrente e a atravessar tudo que lhe pertencia, Jacó ficou só, e eis que um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa, e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. O homem disse a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu: não te largarei, se não me abençoares. O homem perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Jacó. Ele lhe disse: de modo algum te chamará Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e venceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, por favor, o teu nome. Ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: vi Deus face a face e foi poupada a minha vida. Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel e ia mancando por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 16. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Reze comigo. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Reze comigo. Verei justificado vossa face, ó Senhor. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Reze comigo. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvistes. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo. Quem procura a proteção junto de vós? Reze comigo. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me à proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Reze comigo. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, verso 32 a 38. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. João 10, 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. A messe é grande, mas faltam operários. Rezai ao dono da messe, ao Pai, para que envie mais operários. Vamos hoje lembrar das vocações e começar a nossa reflexão pedindo pelas vocações, pedindo que Deus envie mais
pessoas consagradas, pessoas ungidas para assumir o ministério sacerdotal, principalmente, de vocacionado que ama a sua vocação. Pedir que nesses tempos tão difíceis, onde a humanidade se perde no vício, nas drogas, nos prazeres, que hajam homens ungidos, nascidos com a missão de evangelizar, de anunciar o reino de Deus, de pessoas que estejam a escutar-nos, ouvir o nosso apelo. Jovens, adolescentes, vamos dar um passo para Jesus, vamos dar um passo, nosso sim para Jesus, assumindo nossa vocação que Ele nos chama ao ministério sacerdotal, principalmente onde faltam muitas vocações, muitos locais, muitas igrejas estão abandonadas nos dias de domingo, porque não tem sacerdote para celebrar uma missa. Vamos pedir pelas vocações sacerdotais neste momento, principalmente no tempo da pandemia. Quantos bons sacerdotes partiram, morreram por falta de vacina, por falta de uma política justamente voltada para a saúde. E nós vamos rezar também, visando e rezando pelos governantes do Brasil e do mundo inteiro, nesse momento tão difícil que passa o mundo com essa pandemia. Aqui no Brasil, principalmente, não é verdade? E hoje a gente vai ver em Gênesis 32, 27, uma cena que nos chama a atenção. Jacó lutando com dois homens, com dois anjos. E ele lutava pelo quê? Por uma bênção. Ele dizia para o anjo: não te largarei, se não me abençoares. Quão importante era para Jacó uma bênção? Quão importante é para nós também, devemos lutar por essa bênção. Hoje nós temos a bênção oferecida sem precisarmos lutar por ela, da forma como Jacó lutou, talvez, que foi até ferido pelo anjo, porque já estava de manhã e o anjo não conseguia se soltar dele, que ele feriu então o tendão da coxa. Mas nós temos a bênção maior, a Eucaristia, que nos é oferecida aqui diariamente, até na televisão. Nós temos a misericórdia de Deus estendida à humanidade inteira, mas muitos voltam a costas, não olham para esse sacramental, não utilizam essa força, esse escudo, como uma proteção nas suas vidas, como buscou nessa bênção do anjo Jacó, que era para isso que ele buscava a bênção, para ser protegido, ungido, defendido nas horas difíceis de uma longa caminhada, onde ele caminhava buscando aquela promessa de Deus a Abraão, porque ele era descendente de Abraão, de chegar na terra prometida e ser pai de uma grande nação. Em Mateus 9:32, vão apresentar a Jesus, um homem mudo que estava possuído pelo demônio. E Jesus, ele vai expulsar aquele demônio. No versículo 33, quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Jesus é aquele que dá o poder de falarmos, o poder de proclamar a palavra. Deus, ele não se contenta com um homem mudo, com um homem que não sabe falar. Deus quer justamente agir dessa forma em nós. Agir em cada um de nós. Vamos pedir que Deus tire o espírito da omissão. Muitas vezes temos o dom de falar e não falamos. Esse é o espírito que nos intimida muitas vezes, que assim é apresentado no Evangelho como um demônio. Aquele espírito que quer fazer-nos calar, que quer nos intimidar, daquele que justamente quer ouvir somente o que lhe agrada. Isso é um demônio. É o demônio que quer nos colocar mudos, mas Jesus Cristo, ele faz com que esse demônio seja afastado da humanidade, afastado do homem, aí representado nesse mundo. As multidões ficaram admiradas.
Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. E aí está uma condicional para nós vocacionados, que Jesus nos coloca, que é esse sentimento de compaixão. A alma que não sentir compaixão pelo próximo, a alma que não sentir compaixão pelas almas das pessoas, a alma que não se sente abatida de ver e não se compadeça daqueles que estão necessitados, ela não é um vocacionado, certamente. O vocacionado ele tem que partir desse sentimento, como os sentimentos dos santos, como o próprio sentimento de Jesus, de olhar, ver e sentir compaixão. Isso é a característica do bom vocacionado. E então ele vai dizer aos discípulos que a messe é grande e faltam operários. Rezemos então com o Mestre pedindo mais vocações, mais bons vocacionados, verdadeiras vocações. E que as verdadeiras vocações não se percam, porque quantas boas vocações se perderam. Quando o vocacionado ainda está na adolescência, ele entra na juventude e vai entrando e vai se perdendo muitas vezes aquilo que Deus semeou no seu coração, que foi um bom chamado. Jesus, ele cura toda doença, toda enfermidade. Ele ensina nas sinagogas, prega o evangelho nas cidades e vilarejos, enche-se de compaixão pelos que estão sofridos, angustiados, abandonados, marginalizados, acolhe de bom grado as aclamações do povo, mas também ele ouve a absurda acusação, ouve a absurda acusação daqueles que não queriam e não aceitavam sua pregação, de que ele expulsava demônios com a força do chefe dos demônios, que é conhecido como Beelzebu. Um trabalho intenso que Jesus tinha. Jesus se empenhava por toda a Judéia, atravessava rios, lagos, e Jesus dava e restituía à humanidade a saúde, a inteligência, a habilidade para se comunicar, no caso do mudo. E em todas as circunstâncias, sua bondade e misericórdia eram derramadas copiosamente sobre as multidões que estavam vivendo ali como ovelhas sem pastor. De fato, o Filho do Homem não para, não tem onde reclinar a cabeça, não tem descanso. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus sente e expressa a necessidade de outros se engajarem. Pede o engajamento de todos nós. É necessário que haja um trabalho contínuo. A colheita é grande, precisa de cada um de nós. Qual a minha vocação? Qual a minha missão? Eu tenho assumido o meu batismo? O vocacionado não é somente aquele que assume uma vocação para uma vocação mais próxima de Jesus, que no caso dos sacerdotes, é para todos, é para toda a igreja, cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor, como Jesus diz, peçamos ao Senhor, pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. É necessário um número maior, porque um número maior daqueles que também semeiam a maldade, a discórdia, a desavença, a calúnia, como o caso dos fariseus, que perseguiam Jesus, estão aqui na nossa vida também. Nós vamos enfrentar os joios que estão sendo semeados no meio da colheita, mas vamos trabalhar, vamos semear a bondade. Deixa que os fariseus, os hipócritas, continuem fazendo como fizeram com Jesus, dizendo, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, e cometeram aí um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo, que não tem perdão.
atribuir aos dons de Deus, atribuir ao que é sagrado, como se fosse do mal, do maligno. Vamos hoje pedir que Deus nos dê a força, a graça de remediarmos nossos pecados, de nos aproximarmos para Jesus, dando um passo à nossa conversão verdadeiramente. Vamos pedir que Deus nos ajude. A missão é grande, a messe é grande, e nós somos pequenos, nós somos frágeis. É necessário que cada um de nós, na nossa humildade, caminhemos, olhando um para o outro, ajudando um ao outro, como Paulo disse numa de suas cartas. Suportai-vos uns aos outros. Isso quer dizer ajudar um ao outro. Ó Jesus Messias, enquanto a multidão se maravilha com a cura do mundo, os fariseus te acusam de expulsar demônios pelo poder do chefe dos demônios. A acusação é descabida e maldosa. Sem perder tempo com isso, segues pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade pelo poder de Deus. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual? Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar aqui as laudes conosco todos os dias, fazer com que a Bíblia permaneça aberta. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta, na liturgia da palavra, e vamos entrar na liturgia das horas, rezando os salmos, os hinos, os cânticos, lendo a palavra, meditando, continuando a meditar, o cântico evangélico, as preces, os louvores, vamos apresentar a Deus e fazer novamente a nossa comunhão espiritual, que toda laude também nós colocamos uma comunhão espiritual, e vamos nos enriquecer, porque a cada 30 minutos que nós abrimos a Bíblia e meditamos, refletimos, rezamos os salmos, nós recebemos uma indulgência plenária dos pecados já confessados. Mas é necessário confessar os pecados para receber essa indulgência plenária. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.